Fala galera, muito boa tarde. Estou passando aqui nesse domingão aqui para a gente dar um estudo, né? E eu vou dizer para você por que eu não acredito em algumas coisas, tá? Para quem não sabe, eu já fiz vários cursos aí, estou mais de 6 anos no mercado, já fiz muitos cursos aí, seja de média móvel, de price action, de tape read, de fluxo, né? De várias coisas aí que inventaram, indicadores, robôs, e, cara, o que me fez dar certo no mercado foi a parte de cálculos, né? Eu comecei a desenvolver algo sobre cálculos, estudei bastante coisa, pesquisei muito no YouTube, andei muitas horas estudando. Minha esposa até fala que eu tinha mais vida no computador do que às vezes com a família, mas era dedicação e coisas que eu precisava mudar na minha vida e eu precisava estudar muito. Então, eu consegui destravar quando isso aconteceu, né? Então, o cálculo para mim, saber calcular as regiões, para mim foi um diferencial na minha vida. Então, a gente vai bater um papo sobre isso, eu vou mostrar para você aqui no gráfico, tá? Como é que as coisas não andam conforme os livros, né? Acho que muita coisa já mudou e eu vou mostrar aqui para você no gráfico como é que anda as coisas, né? Então, pessoal, deixe seu like aí, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação, tá? Só lembrando, para quem quer ainda a planilha aí, a planilha de cálculo, né, de índice de dólar, tá, por enquanto, R$ 49,90. Se você adquirir as duas planilhas, sai a R$ 75. Se você quer se aprofundar, se você quer ajuda na hora de operar, também tem a possibilidade de você adquirir o curso, tá bom? Tá R$ 399, você pode parcelar até em 12 vezes no seu cartão. Então, se você quer alguém para, sabe, te pegar na mão e fazer você ser lucrativo no mercado, essa é a hora. E só são 10 vagas, tá? 10 vagas e depois eu não... Vai ter que esperar essas pessoas se tornarem lucrativas no mercado, eu poder dar toda a atenção. Quando isso acontecer, eu vou abrir mais 10 vagas e esse valor não será mais o mesmo, beleza? Então, vamos para minha tela aqui que eu vou te mostrar o porquê que eu não acredito em muitas coisas, beleza? Valeu! E pessoal, olhando aqui no gráfico aqui, olha, quero compartilhar algumas coisas com vocês, né? Muita gente fala do estocástico lento e a salvação do trader, né? E, cara, eu já testei isso aqui e não é, porque muita gente opera divergência, convergência, e eu sempre, cara, quebrava minha conta nisso, porque eu esperava vamos supor aqui, ó, vamos supor essa região aqui, ó, aqui tem uma divergência, né, porque ele fez um topo aqui e fez um topo aqui, logo você consegue ver que tem uma divergência, aí você entra, né, no box e o preço não andou muito, então aí você vê, mas quando o preço está sobrecomprado, cara, aqui deu certo, né? Você sobrecompra, você compra aqui. Você vende, né? Está sobrecomprado, você vende. Mas, cara, já parou para pensar quando, vamos supor, deixa eu pegar vamos pegar aqui, ó. Olha esse topo aqui. Um topinho, né? Olha esse topo aqui. Né? Ambos que você operou aqui, cara, você tomou fumo, porque como é que você vai acreditar que o seu mercado está sobrecomprado e ele só continua a subir? Olha isso aqui, ó. Tem um topo aqui, nessa região, e ele fez até um outro topo aqui. É uma convergência, né? Ele está fazendo topos. E o preço? Cara, o estocástico começa a cair. Olha isso aqui. Ele nem caiu. E depois subiu. Olha a diferença, cara. Olha o exemplo aqui, tranquilo para você. Então, por isso, cara, eu não já operei isso aqui, já fiz curso disso aqui, cara, e para mim não deu certo, tá? Não foi, não vingou, tá? Aí decidi fazer o curso de média móveis. Beleza. Vamos aprender média móvel. Média perto da média de 9, você compra, preço não andou. Preço voltou, tá fazendo pullback, preço aqui, não vou vender perto da média de 50, interrompe, você espera um pullback, o preço não fez pullback, voltou tudo.
Aí você, não, agora está fazendo pullback, vou comprar aqui, tomou-lhe um stop. Ah, agora o preço rompeu, tomou outro stop. Ah, agora o preço foi, tomou outro stop. E aí, cara, eu falei, cara, esse negócio de média móvel também não é para mim. Porque como é que eu vou confiar? E aqui, sim, né? Alguns falam, mas a média tem que estar certinha, né? Tem que estar todas alinhadas. Beleza, aí você esperou. Movimento. Aí você, cara, não vou comprar esse topo. Né? Ele rompeu, fez até um pullbackzinho, você comprou aqui teria dado certo. Mas isso você entende que às vezes só funciona no gráfico parado. Muitas vezes você não sabe o que o preço vai fazer. O preço poderia estar aqui, já que estava lateral aqui nessa região, ele poderia voltar para baixo. Aqui deu certo, né? No gráfico parado aqui foi lindo. Aí você espera um pullback. Olha isso. Ele fez o pullback, você comprou aqui, tomou-lhe o stop. E aí se ele faz outro pullback aqui, tu comprou aqui, o preço não andou. Né? Andou poucos pontos e voltou. Então, por isso que eu acho que, cara, média móveis, para mim, só funciona na hora que o gráfico tá. Você vai te dar um direcional, mais ou menos. Eu uso pelo menos só a média de 20, mas se eu tiver que comprar ou vender contra ela, eu faço. Né? Eu não espero aqui me dizer se vai tocar na média, para mim não é. Tá? Eu tenho um indicador de cálculos onde eu vou procurar o melhor ponto de compra e o melhor ponto de venda. E através dele eu vou fazer as minhas operações. Beleza? E agora, pessoal, eu quero mostrar aqui para vocês, né, mais um itemzinho aqui de que eu não acredito, cara. Eu não acredito, principalmente, né, no que muita gente fala, né, que é todos os DIs para cima, o dólar vai subir e índice cai, né? UBS a comprada, XP vendida, o preço tende a subir e o XP caindo, porque é corretora de pessoa física. Tudo bem até aí. Se você acredita nisso, eu já operei também e não deu muito certo, porque tem dias que todos esses racionais aí de juros para cima, dólar para cima e índice para baixo, de UBS comprando, preço sobe, XP vendendo, preço cai. Porque se você entender, eles fazem uns cálculos no início do mês e entrega isso no final do mês. Por isso que muita gente não opera no final do mês, porque eles estão desfazendo de posições. Por exemplo, nessa semana, em quem estava na sala comigo, conseguiu ver várias confluências de que isso não funciona, porque o juro estava subindo e o dólar caindo. Né? Então você, por que eu vou acreditar nisso? Né? Por que seria uma confluência que isso de repente vai acontecer? E a UBS, muitas das vezes, ela não compra na conta dela, ela está em uma posição vendida em outra operadora, né? em outro play. Então ela faz uma posição comprada em uma e vendida em outra. E assim como a XP muitas das vezes você pensa que é uma corretora só de pessoa física, mas a XP faz muito hedge. Enquanto ela está vendida no índice, ela está comprada em Vale, está comprada em outras ações, fazendo hedge movimentação. Então ela está jogando o preço para baixo, no outro dia ela vai subir comprada e vai liquidar a posição dela. Então, todas essas nuances, eu estou falando de mim, justamente de mim, tá? Eu passei por muitos apuros no mercado, por levar fielmente a isso. E nessa semana em si também, eu vi muita confluência e teve 2 dias que o pessoal estava na sala comigo e ele falou, Marlon, o dólar está subindo e o índice está subindo, quem está mentindo? Eu falei, cara, ninguém. Ambos trabalham de maneira diferente, né? E vai ter dias que ambos vão ser compradores. Acho que foi na quarta e na sexta, ou na quinta e na sexta, algum desses 2 dias, o dólar subiu e o índice subiu, fez até os mesmos movimentos. Cara, então quem está mentindo? Não me interessa saber quem está mentindo, se estão mentindo. Eu vou reagir conforme o meu indicador está dizendo que existe um cálculo por trás. E se o preço trabalhar numa região, eu estou comprado. Se o preço trabalhar em outra região, eu estou vendido. Tá? E eu vou te mostrar aqui do nosso cálculo aqui, e eu vou mostrar aqui para você, tá bom? Certinho.
E aqui no dia 28, esses foram os cálculos, tá? Olha só, o preço já nasceu próximo do preço justo, ele despencou, ele já pagou na abertura do preço justo, veio onde? Na primeira máxima. Compra e espera tocar no preço justo. Rejeitou o preço justo, aonde que ele vem? Vem embora. Aonde que ele volta? Na máxima. Ele desce. Depois aonde que ele chega aí? Próximo preço justo. Volta na máxima. Então existe um cálculo onde o preço geralmente barra. Ele poderia respeitar aqui e voltar. Poderia fazer isso aqui. E eu estou falando para vocês que aqui não tem uma média móvel, não tem nada. Tá? Não tem nada aqui no meu indicador, nos cálculos que eu faço, né? Até na planilha, né? Vou mostrar aqui para vocês a planilha. Né? Eu justamente só faço o que a planilha está me dizendo. Né? Pego lá o fechamento, pego a variação, pego o VIX futuro. Né? Isso aqui é quantidade de dias úteis, né? Vai dar o cálculo da taxa VIX. Eu multiplico, vai máximo da abertura, mínima da abertura. E vai me dizer como operar as regiões que eu quero comprar e quero vender. A minha obrigação é só esperar e reagir aonde está o melhor preço. Cara, e é isso que os grandes players fazem. Eles querem ver se no dia, né, o cálculo onde o preço tá. Se tá barato, tá caro. Se tiver barato, eles vão comprar. Se tiver caro, eles vão vender. Simples assim, né? É uma briga de compradores e vendedores. Por que um ganha e o outro perde? É porque quando você está pensando aí que está dando ombro, cabeça a ombro, e está numa região que eu quero vender, e você quer comprar, logo eu vou vender e você vai comprar, um dos dois vai ganhar. Né? Então, é isso que acontece no mercado. Só tem negociação quando um quer comprar e o outro quer vender. Né? Fora isso, não existe negociação, né, de preço. Tá? Então, olhando aqui, você vê justamente isso. Tá? Justamente essas confluências aqui que eu quero explicar para vocês. Tá? E isso, cara, se você fizer só isso, né, e operar só isso, né, vai ter dia, cara, claro, porque já teve dia aqui que o preço já nasceu aqui próximo e ele rompeu e foi embora para baixo. Né? E aí, quando ele arrebenta essa volatilidade, já nasce muito longe, né, do preço justo e vai embora, você não tem o que fazer. Talvez seja um dia que você não vai operar. E tá tudo certo. Né? O mercado você precisa saber dosar isso. Se o dia não está confluente com suas análises, você não precisa operar. Espera o próximo dia e você vai pegar os pontos conforme você queira. Beleza? Agora eu vou mostrar aqui o nosso indicador aqui. Eu vou mostrar justamente esse dia aqui. Olha a diferença. Olha como é que é saber operar com os cálculos. O preço abre aqui, rompe uma linha onde a possibilidade de venda é maior dentro dessa região e geralmente quando ele rompe aqui, ele tende a buscar a linha de superior aqui embaixo. Então, ele buscou, a gente saiu da operação, já entramos comprado aqui com um stop aqui e fomos lá. Aqui ele rejeitou, beleza. Rejeitou, a gente vendeu de novo, pensando que ele fosse já romper para baixo, não fez o movimento, voltou. E aqui sim, vendemos de novo. Cara, vamos vender de novo, stop aqui em cima. Beleza, pegamos esses pontos todos. E quando ele rompe aqui dessa região, é uma região que, cara, ele vai descer direto. Ele vai pagar geralmente 500 pontos para baixo. E feito isso, depois a gente não faz mais nada aqui, até pelo horário. Depois alguma notícia jogou para cima. Jogou onde? Perto de um preço que provavelmente tinha algum play posicionado. E o preço pencou de novo. Então, existe uma lógica do cálculo que eu quero que você entenda, é que eu não preciso, cara, de um indicadores estocástico, média móvel, variação, eu não preciso reagir conforme esses indicadores, porque, na minha opinião, são atrasados. Né? Eles vão se movimentando conforme o gráfico vai andando. Né? Então, não quero esperar nessas regiões. Né? Muitas pessoas também falam da Fibonacci, né? Você tem lá a Fibonacci, você traça aqui, né? Vamos lá. Aqui, ó. Fibonacci. Peguei até o fundo. Beleza. E aí você está esperando 50% para vender, ele rompe 50%. Aí você quer comprar, aí ele volta de novo. Agora vai descer. E te joga para cima. Aí você tá lá em cima, você acha que ele vai voltar aqui de novo nas regiões aqui. Tenta comprar, ele desce o mercado. Então, para mim,
isso aqui também não funcionou, tá? Para mim, tá? Para mim, talvez seja esse o seu caso, o cálculo para mim fez mais sentido dos meus porquês. Por que que o mercado faz isso? Por que que acontece isso ou aquilo? Então, o cálculo para mim me destravou, virou minha chave, foi o cálculo, beleza? E justamente está tudo aí mastigado aí no cálculo aí, você vê todas as nossas entradas durante o dia. Teve gente que nunca conseguiu ficar uma semana positiva no day trade e com a gente na sala não tomou nenhum stop na semana passada. Então é sobre isso que eu quero falar com vocês, né? Existe um porquê no mercado. Tente descobrir o porquê. Por que que a curva de juros vai subir, o dólar vai subir? E se isso não funcionar, né? E diz que não funcionou. O que aconteceu no dia? Outra coisa também que eu não acredito muito é na questão de gráfico passado, porque realmente às vezes pode dar certo porque tem uma região, mas eu já cheguei a ficar com mais de 200 linhas no meu gráfico e não sabia se ia parar na região, e o preço de repente só subiu, ou só caiu, e não respeitou nenhum suporte, nenhuma resistência. Mas por quê? Porque no dia fizeram os cálculos, precificando, junto com umas notícias que saíram, e jogou o dia para baixo. Simples assim. Eu não consigo entender como é que o mercado, há uma semana atrás, tem que respeitar o dia de hoje. O dia de hoje é outra história, é outros cálculos, é notícias que vão acontecer no dia, é um panorama do mercado, o que está acontecendo durante a madrugada, sai uma guerra, e aí a gente vai esperar o quê? Com uma notícia do ano passado para confluir com o nosso dia? Eu acho difícil, mas um bate-papo até que hoje, meio sério aí, que eu quero compartilhar com vocês, para a gente parar com essa ideia, né, cara, né, o preço, fez ombro, cabeça, ombro, fez uma linha, uma LTB, uma LTA, ele pode bater, pode respeitar, pode subir, se romper ele cai, é muito para você reagir no mercado, eu só espero vender e reajo, só isso, não tem, e eu tomo um stop pequeno para um alvo longo, né, e aí, falando sobre isso, sobre stop pequeno e alvo longo, eu quero trazer um gerenciamento. Por que eu faço para os alunos lá, cara, um gerenciamento, cara, você só vai operar se você tiver capital, beleza? E você precisa ter pelo menos, botar uma operação por dia, tá? Você vai se tornar disciplinado se você fizer pelo menos uma operação por dia. Você saber quanto que você quer ganhar num dia, quanto que você quer perder, você precisa definir o seu plano de trader. Não sei se você já ouviu falar, mas você não pode entrar dentro do mercado financeiro, dentro do oceano que é o mercado financeiro, não sabendo quanto que você quer perder, quanto que você quer ganhar, quantas operações você vai fazer num dia, quanto de stop você aceita num dia, quanto de alvo você aceita num dia. Cara, você já define isso antes do mercado abrir. Gente, hoje eu tenho R$300 na minha conta. Para me manter vivo, eu divido isso por 10, tá? Eu aceito perder 30, mas para me perder 30, como é um stop muito curtinho, eu tenho que diminuir para 1 minuto. E aí, de repente, em 1 minuto eu consigo antecipar algum movimento do mercado, né? Então você vai aceitar um stop de 30, pega 30 de 1 para 1, ou 60 de 2 para 1, que você vê que está numa região e de repente o mercado pode ir lá. E aí, cara, você vai reagir durante isso. Quantas operações vai fazer? Cara, se eu tomar um stop de 30, eu paro o dia. Vou para o outro dia. Se eu tiver um gain de 30, eu paro o meu dia. Se eu tiver um gain de 60, eu paro o meu dia. E se eu conseguir sair no 0 a 0, beleza, vou para mais uma operação. E nessa mais uma operação, eu vou buscar 30 de novo. Cara, eu tomei 30 de stop, acabou o dia. O mercado, você precisa não ser ganancioso, é você ser disciplinado, é você saber o que você vai fazer, quanto de stop, quanto de gain. Se você já tem operacional, o que você vai fazer quando chegar na região? Ou
ou se você acredita em média móvel, se acredita em estocástico, eu vou fazer, quando tocar na média móvel, eu vou fazer. Eu vejo muita gente quebrando, cara, muitos operacionais de média móvel aí, os caras não conseguem ficar positivo, não conseguem ser lucrativo, né? Pegam poucos pontos e devolvem muitos pontos, toma muito stop, né? Eu conheço, faz até médio para trás e a tendência é só quebrar a sua conta, tá? Essa questão de médio para trás. Então, pessoal, é isso que eu queria trazer hoje para você, um bate-papo aí que eu estava trazendo com meus alunos aqui, e aí decidi abrir hoje um vídeo aqui para a gente falar sobre isso, tá bom? E se isso, pessoal, faz sentido para você, né? Se o que eu disse realmente tem alguma lógica, tá? Clica aqui no QR Code, vem fazer parte do nosso time. Eu vou ter o cuidado de cuidar de você, você vai ter uma pessoa que vai cuidar de você. Vou te entregar toda a lógica, você vai operar junto comigo. Ó, pessoal, a gente está numa região de venda, vamos procurar somente venda. A gente está numa região de compra, a gente vai procurar somente compra. Tá? Vamos procurar os gatilhos, stop fica aqui, stop fica ali. E aí, depois, quando você for aprendendo a minha visão, né? E aí você vai começar. Eu pergunto para minha turma: o que vocês estão vendo aí nesse candle 31, 36? O que vocês estão vendo aí? Ah, Marley tentou subir, deixou um pavê e está descendo. O que a gente faz aí? Quem está vendido? Eu também estou vendido, pessoal. Estou vendido ali, justamente ele vendi junto com vocês. O que eu espero que o mercado faça? Vá até na linha final. E se não vir, vou protegendo, vou pegando um dinheirinho do mercado. É isso que a gente tem que ter a noção do que fazer. E eu estou ajudando essas pessoas. Tem gente que nunca ficou positivo nenhuma semana. E essa semana, graças a Deus, a pessoa não tomou nenhum stop. Então, cara, eu queria que todo mundo fosse liberto dessas baboseiras que existem no mercado. Mas, infelizmente, é o que a corretora precisa. Precisa que faça você acredite nessas bobeiras aí para que ela pegue seu dinheirinho, né? E a corretora só vai ficando cada vez mais rica. Por isso que você vê aí várias corretoras aí te mandando você instalar o Profit, te dá um contrato para você operar e você coloca seus 100 reais lá. E muitas das vezes você não sabe, mas se você coloca seus 100 reais lá, existe uma margem que é estipulada. Se você tomar, por exemplo, 60% da sua margem, a corretora vem e te estopa. E é caro, quando a corretora te estopa, você paga uma taxa absurda e ela tá rindo da tua cara e você vai lá e coloca mais 100 reais, perde mais 100 reais. Você coloca mais 100 reais e perde mais 100 reais. E assim se torna um vício, aí daqui a pouco você sai do mercado, cara, isso aqui não funciona, isso aqui é cassino. Não é porque você não aprendeu o jogo. Se você realmente quer virar o jogo, clica aí no QR Code, vem fazer parte do nosso time. Tem todo o cuidado aqui que eu vou trabalhar com você, todo o meu indicador, planilhas, vou dar 2 planilhas para você, vou te dar 3 estratégias e vou te ensinar todo o beabá do mercado, tá? E você vai passar a ser lucrativo. Então, se você quer entender, quer participar, clica aqui no QR Code. Se você quer só a planilha, você quer só saber o mercado, como funciona a parte de cálculo, tem a planilha. Tá, eu também estou desenvolvendo um indicador que provavelmente a partir do dia 1º já vai estar disponível com a planilha. Por isso que vai ter esse aumento da planilha. Então, se você quer só a planilha, tem até amanhã para fazer isso, beleza? Então, fiquem todos com Deus, pessoal. Até o próximo vídeo. Um bom domingo para todos. Que Deus abençoe a todos. Valeu, fui!